Segundo o documento obtido pela Revista Oeste, a solicitação de Alexandre de Moraes foi feita no dia 31 de julho e, embora o pedido tenha sido negado, a decisão das autoridades italianas determinou a retenção do passaporte de Taliaferro e o proibiu de deixar a cidade onde mora, lá no sul da Itália. Por que não colocaram? Vamos colocar do Trump. Não entendo por quê. Vamos passar para a próxima pauta, que essa é muito café com leite. Eu quero falar do Taca-lhe-ferro. Não, do Talha-ferro. Lembra daquele comercial que falava taca-lhe pau, Marco. Né? Taca-lhe ferro, Eduardo. O ex-assessor do ministro essa careca tão lustrosa. Quando vejo, fico hipnotizado. Uma cabeça tão lustrosa, com mãos que concentram tanto poder. Ele, que é nosso condutor, nosso Dutch, nosso Führer, nosso Gengis Khan, ele que seria nosso mal se não fosse tão bom. Ele que é o protetor do reino da democracia, primeiro de seu nome. Nosso rei, como diziam os absolutistas, o rei não pode cometer erros, the king can do no wrong. Ele que é o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, ontem, hoje e amanhã, o alfa e o ômega, o princípio, o fim e o meio. Ele quer o cara, ele quer o caramba, ele quer o caraô, ele quer luz, ele quer raio, ele quer estrela, ele quer o luar, ele quer a manhã de sol, ele quer o iaiá, ele quer o ioiô, ele que segura o tchan, ele que amarra o tchan, ele que desce na boquinha da garrafa, ele que passa por debaixo da cordinha, ele quer o acererê, ele quer o rá, ele quer o derrê, ele quer o merrebe, tuberrebe, ele seíbe o nomba. Nosso ditador Alexandre de Moraes. Então o Talhaferro, ex-assessor deste Moraes no TSE, foi detido na Itália na manhã desta quarta-feira, dia 1º de outubro. Segundo o advogado Eduardo Kuntz, Talhaferro foi levado pela polícia italiana a uma delegacia, mas logo voltou para casa, aspas para o doutor Eduardo Kuntz. Em um primeiro momento, a polícia italiana, os carabinieri, a polícia o conduziu para uma delegacia para aparentemente aplicar uma cautelar de restrição de circulação, mas sem oferecer maiores detalhes. Nós vamos tomar ciência da restrição. Fecho aspas para a fala do Dr. Eduardo Kuntz. Além disso, a Justiça da Itália rejeitou um pedido de prisão feito por este careca garoto, maroto e travesso que faz do Brasil o que quiser. Que faz do Brasil esse brinquedo gemendo querendo ganhar, garoto. Negou o pedido do Moraes contra o Talhaferro numa informação que foi revelada na tarde de hoje. Segundo o documento obtido pela Revista Oeste, a solicitação de Alexandre de Moraes foi feita no dia 31 de julho e, embora o pedido tenha sido negado, a decisão das autoridades italianas determinou a retenção do passaporte de Talhaferro e o proibiu de deixar a cidade onde mora, lá no sul da Itália. O ex-assessor do TSE é acusado, vejam só, de vazar dados sigilosos e conversas de WhatsApp entre o ministro e outros assessores do Tribunal Eleitoral e também do STF. Agora há pouco, Talhaferro postou um vídeo nas suas redes sociais explicando o episódio de hoje. Taca-lhe ferro, alemão. Preocupação, recebi diversos telefonemas, minha esposa também. Foi só um procedimento de informação, não fui preso, estou em casa, de boa, e vamos continuar lutando.
lutando contra esse criminoso chamado Alexandre de Moraes. Eu acho ótima essa expressão, Segre, de boa. Sim. Tô de boa. Tô aqui, tô de boa. Você acha que o Talhaferro tá de boa? Não me parece que esteja muito de boa, porque tem restrições para sair, e quando você tem alguma restrição na sua liberdade, muito de boa não está, mas pelo menos não está preso. O que me chamou a atenção é que, se ele vazou dados sigilosos, podemos então concluir que os dados são verdadeiros, porque senão poderia estar sendo acusado de fake news. Tem tanta gente acusada de fake news, mas quando está acusado de vazar dados sigilosos, então os dados que Tagliaferro vazou são verdadeiros. Mas eu falo desde o começo, Segre. Diga. Me deixa com o Segre aqui na tela, irmão. Ninguém nunca negou a veracidade dos conteúdos vazados pela Vazatoga, em princípio, através do jornalista Glenn Greenwald, que disse que parou de fazer as revelações porque ele, Glenn Greenwald, o jornalista que fez o Wikileaks e desafiou as pessoas mais poderosas do mundo, nunca teve medo de alguém como teve medo de Alexandre de Moraes, até porque ele, Glenn Greenwald, tem 2 filhos menores no Brasil. 2 filhos menores no Brasil. Tanto é que, logo na sequência, apareceu para a imprensa um vídeo íntimo do Glenn Greenwald, um vídeo íntimo em uma cena em que ele fazia ali uma fantasia sexual com um garoto de programa. Esse vídeo vazou, sabe-se lá Deus como. Sabe-se lá Deus como é um eufemismo, uma forma tranquila de dizer. Esse vídeo vazou por ordem de alguém que está careca de saber o que fazer nessas situações em que ele se encontra ameaçado. De modo que, ô Segre, esse vídeo é um vídeo antigo, Sim. porque tem um determinado momento em que ele faz um pix para o garoto de programa, ele coloca um valor em dólar e esse valor dá referência em reais. Eu fiz, na época que saiu este vídeo, eu fiz o cálculo, é alguma coisa, acho que de 2022, alguma coisa assim. Não é de hoje, né? Faz mais de 3 anos, mas faz parte da intimidade dele. Ser gay não é crime. Dar a bunda não é crime. Ter fantasia sexual não é crime. E tanto que o Glenn Greenwald, ele fez aquilo que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer, que é assumir. Não estou cometendo crime algum, senhor Alexandre. Pode vazar mais vídeo íntimo. Agora, crime é isso que eu estou revelando. Crime é isso que eu estou revelando. E o engraçado é que ninguém contestou a veracidade, porque o que a gente tinha nessas mensagens do Talhaferro? Nós temos crime de abuso de autoridade, nós temos crime contra o poder judiciário, crime contra o acesso à justiça, nós temos crime de estelionato, nós temos crime de falsificação, nós temos crime de lançamento de dados falsos em sistema público, nós temos uma gama de crimes que pode-se dizer com toda certeza que a equipe do Alexandre de Moraes, pelas mensagens reveladas pelo Glenn Greenwald em primeiro momento, configuram um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Eu não tenho a menor dúvida de que, se existe alguém que neste país cometeu o crime do artigo 359-L do Código Penal, que é o crime de tentar, mediante violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, quem cometeu esse crime foi o Alexandre de Moraes, e os partícipes, os coautores, os co-criminosos, os coadjuvantes criminais são Eduardo Talhaferro, Ayrton Vieira, que é o mesmo desembargador que em 2014 tratou uma menina como se ela fosse algo que não merecesse
a proteção jurídica que tanto a Constituição, o Código Civil e o Estatuto da Criança e Adolescente dão a menores de idade, porque ela se prostituía, porque ela bebia, usava droga, se prostituía para comer, parecia mais de 14, então vamos liberar aqui o bom senhorzinho de 70 e poucos anos que fazia sexo com ela, e para quem eu tenho que pagar 60 mil reais em danos morais. E ainda peguei 10 meses de cadeia, por conta deste desembargador, que comete crimes com Alexandre de Moraes. E também um outro juiz, que se não me engano, o nome dele é Marco Antônio, eu não lembro o sobrenome. Vargas, me parece. Vargas, pode ser. Eu não lembro o nome. Então, é este juiz, o Ayrton Vieira, que me envergonha dizer que ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porque eu sou do Estado de São Paulo, e tenho vergonha de ter Ayrton Vieira como desembargador. Vergonha, tenho asco, nojo. Me causa arrepio. E me causa mais arrepio ainda a primeira turma de direito privado, aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não só pegou uma indenização, a qual me condenaram de 40 mil e disseram, não, ele é um nobre desembargador, aumenta a indenização para 60 mil. Então é tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha do mesmo saco de droga. 60 mil, tá bom. Recebe lá, eu durmo. Porque eu nunca tratei menina vulnerável que se prostituía por causa da avó para comer, como... Eu fui condenado no criminal porque eu falei que ele disse vagabunda. Ele nunca disse vagabunda. Ele disse que era uma menina que se dedicava à prostituição, por isso não era nenhuma jejuna em matéria sexual, listou todos os homens que com ela se deitavam, disse que era uma viciada e ainda disse no duro. Olha que expressão de duplo sentido. Meninas com essa vida parecem mais velhas. Então vagabundo ele não disse, já fui condenado, eu estou em recurso, porque eu já tenho que cumprir 10 meses de cana por conta deste Ayrton Vieira. Então, Ayrton Vieira, o Marco Antônio, Alexandre de Moraes e o segurança particular do Moraes, que é um ex-PM de São Paulo, ex-policial de São Paulo. E quando teve a investigação, além de ninguém negar, Segré, que o conteúdo era verdadeiro, abriram uma investigação. Abriram essa investigação, mas investigaram só o Talhaferro. O Ayrton Vieira não foi investigado. Porque pode ser que o Ayrton Vieira tenha vazado. Quem diz que não? A investigação serve para dizer o que é que é. Ayrton Vieira não foi, o Marco Antônio não foi, o ex-policial paulista do Alexandre de Moraes não foi, o próprio Alexandre não foi. Então, assim, foi tudo um teatro, porque nesse país a justiça virou um teatro. E agora, ele que fez revelações de crimes de Estado, ele é que está no banco dos réus. E o Careca ainda tem a audácia. A audácia! A audácia! Você sabe que a palavra careca e audácia, ousadia no inglês são parecidas, né? Bald, bold. Bald é careca e bold é o ousado, audacioso. Então esse é o Alexandre de Moraes, que tem a audácia de peticionar para uma democracia pedindo, prendam este que está mostrando que o ditador está nu. E agora, ao que parece, o Talhaferro está de boa, mas o que a gente vê no Brasil só confirma que a gente vive um estado de exceção, não é? Quer dizer mais alguma coisa sobre isso? Não, a dúvida é assim, se não tem uma sentença confirmada, vamos imaginar que tem um processo aberto. Aí ele eventualmente seria extraditado. Quando chega aqui extraditado, é preso, faz um processo que teoricamente mantenha e respeite o devido processo legal e concordam que não teve nenhum delito e que não tem sentença que culpe a Tagliaferro. O que vão fazer? Vão mandar ele de volta para a Itália? A questão do processo está errado. Deveria ter eventualmente uma extradição se tivesse trânsito em julgado. E aí com trânsito em julgado valeria a pena. Mas se não, está bem estranha essa situação. Pois é. Mais estranho ainda, estranho e indisfarçável, é o seguinte fato. O ministro Flávio Dino, esse ministro de peso do... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos
para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.